Em abril de 2011, um Embraer 810 Seneca 2 sofreu uma perda de controle em voo logo após a decolagem, vitimando fatalmente todos os ocupantes a bordo. O que aconteceu nesse curto voo e o que podemos aprender dessa tragédia? Será que poderia ter acontecido com algum de nós? É o que vamos ver agora. A aeronave era um Seneca 2, um bimotor leve fabricado pela Embraer com capacidade para 6 passageiros e faria um voo do aeródromo de Eduardo Gomes em Manaus com destino a Santarém, no Pará, uma etapa de aproximadamente 600 quilômetros. O Seneca não possui e não é requerido possuir gravadores de dados de voo ou gravadores de voz de cabine. Assim, a reconstituição para essa animação foi baseada em relatos de testemunhas. Consta que logo após a decolagem, a cerca de 300 pés de altitude, a aeronave entrou em uma curva descendente acentuada para a esquerda e colidiu frontalmente com o solo em um ângulo de 90 graus picado. Não houve sobreviventes e a aeronave ficou destruída. A investigação de acidente efetuada pelos órgãos Cipaer levantou os seguintes fatos. A tripulação estava com seus certificados médicos e de habilitação técnica em dia. O piloto era proprietário da empresa aérea, tinha cerca de 8.500 horas de voo, tendo começado sua carreira em Santarém voando no garimpo. O copiloto tinha cerca de 2.500 horas totais de voo e cerca de 50 horas no Seneca 2. O voo seria realizado no período de um feriado prolongado em Santarém, com o propósito de descanso da família do proprietário da empresa. O planejamento do voo ficou a cargo dos tripulantes e acredita-se que o despacho tenha sido realizado por uma das funcionárias da empresa que fazia essa atividade regularmente e que também estava no voo. As condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Na decolagem, o vento era de 300 graus com intensidade de 6 nós. Após o evento, os motores da aeronave foram removidos e analisados e concluiu-se que estavam operando no momento do acidente, não sendo encontrada anomalia que pudesse comprometer o seu funcionamento. Também foram analisadas as hélices, comandos de voo e qualidade do combustível, sem ter sido detectada anormalidade. A aeronave tinha sido abastecida 2 dias antes da viagem, com capacidade máxima nos tanques de combustível. No momento do acidente, havia 7 pessoas a bordo. Isso levantou um questionamento sobre os limites operacionais de peso e balanceamento, uma vez que a capacidade da aeronave é para 6 passageiros. O Embraer 810 Seneca 2 tem um peso máximo de decolagem autorizado de 2.073 kg. A investigação identificou que no momento do acidente, com os tanques de combustível completamente abastecidos, com 7 ocupantes a bordo e suas bagagens, o peso da aeronave era de 2.328 kg, ou seja, 255 kg acima do limite da aeronave. Outro item identificado na investigação foi a posição do centro de gravidade. No peso máximo de decolagem, o Seneca 2 permite um passeio de CG entre 2,30 metros e 2,40 metros a partir do ponto de referência. No voo do acidente, a investigação verificou que o valor era de 2,48 metros. Vamos ver o que isso significa. A influência do excesso de peso na operação de uma aeronave é muito intuitiva. O peso em excesso reduz o desempenho em quase todos os aspectos, a saber: a velocidade de decolagem é mais alta, a corrida de decolagem é mais longa, o ângulo e a razão de subida são menores, o teto é menor, a autonomia é menor, a velocidade de cruzeiro é menor, a manobrabilidade é pior, as velocidades de stall são mais altas e as velocidades de pouso também são mais altas. Mesmo com todas estas penalidades, não é incomum ouvir que alguns pilotos optam por decolar acima do peso máximo permitido. Mas o outro fator identificado na investigação, a posição do centro de gravidade, tem uma influência muito forte no comportamento da aeronave em voo. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, precisamos lembrar que a posição do centro de gravidade é definida pela resultante das massas distribuídas pela aeronave. Um avião convencional é projetado de maneira que a força de sustentação produzida pela asa esteja atrás do centro de gravidade. Esse é um dos critérios de estabilidade longitudinal. Essa força de sustentação aplicada atrás do CG resulta em um torque com tendência a picar.
o torque é compensado pela força produzida pelo conjunto estabilizador horizontal e profundor. O que nos interessa aqui e agora é entender que o piloto tem controle sobre a posição do centro de gravidade conforme faz o carregamento da aeronave, na maneira como distribui as pessoas, a carga e o combustível. Todo o carregamento deve ser feito de modo que o CG fique dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. Isso tem uma razão muito séria. Se o carregamento ocorrer de modo que o CG fique muito à frente ou muito para trás, isso vai afetar significativamente a estabilidade longitudinal do aparelho, podendo levar à perda de controle em voo. Novamente, sem entrarmos nos detalhes aerodinâmicos, centros de gravidade muito dianteiros ou muito traseiros trazem influências positivas e negativas para o desempenho e controle da aeronave. O centro de gravidade dianteiro aumenta a estabilidade longitudinal da aeronave, mas também aumenta o arrasto, o consumo de combustível, torna os comandos de voo mais pesados e resulta em maior dificuldade de mudar a atitude em arfagem, na decolagem ou no pouso. O centro de gravidade muito recuado diminui a estabilidade longitudinal da aeronave, tornando mais difícil o seu controle. Os comandos em arfagem ficam mais leves e é mais fácil exceder o fator de carga inadvertidamente. Um outro aspecto negativo do CG traseiro é a maior facilidade de uma aeronave estolar ou entrar em parafuso e menor capacidade de recuperar dos estóis ou do parafuso. Essa imagem mostra o gráfico de peso e balanceamento do Seneca 2. No eixo vertical, o peso da aeronave e no eixo horizontal, o passeio do CG em metros atrás do plano de referência, que varia em 2,10 metros até 2,40 metros com 1.000 quilos. E lá na parte superior do gráfico, nós vamos ver que há uma restrição no passeio do CG e ele varia de 2,3 metros até 2,4 metros. Então isso mostra que essa aeronave tem limitações bem mais estritas no passeio do CG para pesos mais elevados. No caso do avião acidentado, o grupo de investigação teve que extrapolar os limites do gráfico para tentar situar a posição do centro de gravidade em relação aos limites da aeronave. Essa seria supostamente a projeção do centro de gravidade no caso da aeronave acidentada. Se considerarmos que o passeio do CG, permitido para o peso máximo de decolagem, é cerca de 10 centímetros, de 2,30 metros até 2,40 metros atrás do plano de referência, o CG do avião acidentado extrapolou essa margem em 8 centímetros, ou seja, 80% além do limite traseiro. Assim, a primeira hipótese para a perda de controle após a decolagem teria sido uma séria degradação da estabilidade longitudinal decorrente da extrapolação severa dos limites de peso e de centragem. Mas isso não deveria ser nenhuma surpresa. O manual do piloto do Embraer 810C é bem claro na sua seção 6 quando fala sobre peso e centragem para a operação dessa aeronave. Ele diz: embora a aeronave ofereça flexibilidade de carregamento, ela não pode ser voada com um número máximo de passageiros adultos, completamente abastecida e com máxima bagagem. Com a flexibilidade vem a responsabilidade. O piloto deve garantir que a aeronave esteja carregada dentro do envelope de carregamento antes de efetuar a decolagem. O centro de gravidade é fator determinante das características de voo. Se o CG estiver muito à frente, em qualquer aeronave, pode ser difícil rodar para a decolagem ou arredondar para o pouso. Se o CG estiver muito recuado, o avião pode rodar prematuramente na decolagem ou tender a uma cabrada durante a subida. A estabilidade longitudinal ficará reduzida. Isso pode levar a estóis inadvertidos e mesmo a parafusos. E a recuperação de parafusos será mais difícil à medida que o CG move-se além do limite traseiro. Essas informações para operar o avião com segurança nesse quesito de peso e centragem estavam disponíveis para a tripulação. E qual o nível de obrigatoriedade de respeitar essas limitações? O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 91, define em seu item 91.9. Somente é permitido operar uma aeronave civil se forem cumpridas as limitações operacionais especificadas no Manual de Voo aprovado
e nas marcações e placares nela fixadas, e as limitações operacionais estabelecidas de outra forma pela Autoridade de Aviação Civil do país de registro da aeronave. As informações para operação segura das aeronaves estão disponíveis para o piloto. Além de toda a legislação obrigatória, a ANAC emitiu, por exemplo, um checklist pessoal de mínimos operacionais, que lista alguns itens que devem ser verificados antes de iniciar um voo, incluindo as condições do piloto, da aeronave, condições ambientais e do aeródromo, entre outras. Na parte da aeronave, o primeiro item a ser checado é o peso e balanceamento. Então, com todas essas ferramentas disponíveis, por que o piloto não observa essas limitações tão importantes? O relatório do CENIPA pode nos dar algumas pistas importantes. O relatório identifica que contribuíram para o acidente o planejamento do voo, o processo decisório e o julgamento de pilotagem. Essa é a parte técnica do acidente. Mas a investigação para prevenção não para quando se identifica o que aconteceu. Ela deve prosseguir para elucidar o porquê de algo ter ocorrido. Então agora vem uma parte interessante de um relatório de acidente aeronáutico que não tem o propósito de atribuir culpa, mas sim de prevenir. Alguns fatores não podem ser determinados positivamente como contribuintes para o evento, mas talvez estivessem presentes influenciando na capacidade de tomada de decisão dos pilotos e que por isso poderiam ser usados como ferramenta de prevenção. Fatores como atitude pessoal em relação ao voo, decorrente da familiaridade com a aeronave, com a rota, o clima descontraído de estar saindo para uma viagem de lazer, a cultura do grupo de trabalho e a cultura organizacional, pelo relacionamento informal entre chefia e funcionários da empresa, onde o clima de descontração que antecedia a viagem pode ter facilitado ou propiciado uma inadequada divisão de tarefas preparativas para o voo, não deixando claro o responsável pelo despacho da aeronave, o que seria fundamental para a percepção do peso e balanceamento da aeronave. Estes aspectos, apesar de intangíveis e de difícil quantificação, estão presentes em todas as nossas atividades operacionais. E além da parte técnica do voo, é para eles que devemos estar atentos, pois eles definem os nossos comportamentos. Não deixe que a sua familiaridade com a aeronave, com a rota, com outro piloto e a sua experiência diminuírem os cuidados na preparação para o voo. Espero que a apresentação nos ajude a identificar a importância dos aspectos de peso e balanceamento para a segurança da operação da aeronave, assim como aumentar o nosso nível de alerta para as condições que podem nos fazer desprezar estas informações e eventualmente transformar bons momentos da aviação em uma tragédia. Obrigado e bons voos a todos!